Esse vídeo aqui já bateu mais de 6 milhões de views aqui no canal. É de um cidadão comum que dá voz de prisão ao policial rodoviário federal. Nesse vídeo eu explico se pode ou se não pode fazer isso. E como esse vídeo era um shorts de apenas 60 segundos, eu resolvi fazer um mais completinho aqui para vocês, explicando de forma mais detalhada se o cidadão de fato poderia ter feito aquilo ou não, se o cidadão poderia filmar ali o policial naquela ocasião ou não, e se o outro policial deveria prender o outro policial em razão da ordem de prisão ali do cidadão ou não. Então como que eu vou fazer? Eu vou rodar o vídeo aqui na íntegra e vou analisar trecho por trecho com vocês. Bom, então vamos lá. Artigo 301. Ele me empurrou, ele me agrediu, me ameaçou. Ele me empurrou, me agrediu, me ameaçou. PRF Nildo. PRF Nildo. Aí, vou ligar pra polícia militar então. Se ninguém vir, vou ligar pra polícia militar. Vou ligar pra polícia militar. Eu tenho testemunha aqui, o senhor me agrediu e me ameaçou. Jogou minhas coisas no chão, é isso? É pra isso que eu pago os meus impostos, PRF Nildo? É pra isso que eu pago os meus impostos? Fala pra mim. É pra isso? Se só cuidar com o É que pra você isso? fala, você não sai daqui preso, Não, viu? eu tô falando alguma coisa de errado? Quem tá preso é o senhor, artigo 301. Bom, vamos lá. O cidadão fala que o policial teria cometido alguma infração penal e o policial rodoviário fala para ele, alerta ele que dependendo do que ele falasse seria crime de desacato, ele poderia ser preso por isso. E o cidadão, por sua vez, fala que não, quem está preso é o senhor, porque o senhor estaria cometendo alguma das infrações penais ali que ele descreve na situação. Ele, inclusive, fala o artigo 301. Como não deu para ver o que o policial fez ali na situação, vamos trabalhar aqui com hipótese. Vamos supor que, de fato, o policial tivesse cometido alguma infração penal ali na frente do outro policial e o cidadão tivesse dado voz de prisão ao próprio policial por ter cometido uma infração penal. Será que isso pode? Vamos ver o que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, qualquer cidadão pode, não é obrigado, mas os policiais são obrigados, deverão, diz a lei. E flagrante delito, a grosso modo, é quando a pessoa está ali cometendo crime e é pega, ou na perseguição e é pega e tudo mais, e não, por exemplo, quando passa, sei lá, um mês, a pessoa está sendo acusada, ela se entrega e é presa por flagrante delito. Não, aí não é flagrante delito, não pode ser presa em flagrante nessa situação. Então, beleza. Então, supondo que o policial de fato tivesse cometido alguma infração penal contra aquele cidadão, tá? E o outro policial, vendo aquela situação, não fizesse nada, ele incorreria em algum crime? Em não agir, ele se enquadraria no crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Veja que no caso, se o policial tivesse cometido uma infração penal e o seu colega ali de profissão não tivesse prendido ele, poderia sim ocorrer o crime de prevaricação, que é esse que eu acabei de dizer, porque ele deixou de praticar um ato em razão de sentimento pessoal, e é isso que diz o artigo 319 do Código Penal. Ou seja, na teoria, se um policial de fato tivesse cometido uma infração penal contra ele, o outro policial deveria prender ele sim, tá? Pelo menos na teoria. Não recomendo nunca, né, dar voz de prisão ao policial se você não for outro policial, tá? Mas pelo menos na teoria, poderia sim. E sobre esse caso, se pode não, ou um cidadão dar voz de prisão a alguma pessoa, eu tenho um exemplo real aqui para dar para vocês. O meu pai, ele é advogado criminalista, já foi policial, mas hoje não é mais, ele é advogado criminalista e é professor de processo penal na faculdade. Por coincidência ou não, né, ele estava dando aula sobre esse tema e como era beirando a rua, passava um rapaz mexendo ali com as meninas, assoviando, atormentando a aula toda hora. Não parava, atormentava a aula inteira. O que meu pai fez? Ele falou, vocês querem ver esse artigo na prática? Pegou todo mundo, falou, vem comigo. Foi lá para fora, falou para o cidadão, você está preso por perturbação do sossego alheio. Artigo 42, inciso 1 da Lei de Contravenções Penais. Perturbar alguém o trabalho
ou sossego alheios, com gritaria ou algazarra. Feito isso, ele chamou a polícia que pegou o rapaz e levou de camburão embora. E voltando agora ao vídeo, o policial fala: tome cuidado com o que você fala, porque você pode ser preso por desacato. Vamos ver o que diz o artigo? Artigo 331 do Código Penal: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, um exemplo aqui de desacato contra o policial seria uma ofensa, mostrar o dedo, até xingar, cuspir, alguma coisa desse tipo contra o policial. É por isso que o policial alerta ele que, dependendo das palavras que ele utilizar, ele vai ser preso por desacato. Vamos continuar o vídeo aqui. Quem está preso é o senhor, artigo 301. Senhor Monteiro, se o senhor seguir as regras, por favor, prenda esse cidadão, artigo 301 da Constituição Brasileira. Só uma pequena correção aqui no que ele falou, tá? É artigo 301 do Código de Processo Penal, não é o artigo 301 da Constituição Federal Brasileira, não. Qualquer do povo pode dar prisão em flagrante. Ele cometeu abuso de autoridade, ele me agrediu e me empurrou. O cidadão fala que o policial teria cometido crime de abuso de autoridade, pois teria agredido ele, até ameaçado e tudo mais. Só que não dá para enquadrar ali, conforme a situação, não dá para ver muita coisa. Então depende muito ali da análise. Ele diz que até no início do vídeo tinha testemunha, né? Então vai depender muito do caso. Só que para enquadrar no crime de abuso de autoridade, tem que se enquadrar nessa lei aqui, ó. A Lei 13.869 de 2019 dispõe sobre vários crimes aí de abuso de autoridade. Vou citar os principais. Artigo 10. Decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Ou seja, quando uma testemunha está filmando ali a situação e o policial fala: vamos lá, que eu vou te levar como testemunha agora. Não, não pode. O procedimento correto é que o policial colhe os dados dessa testemunha e seja intimado para ser ouvido posteriormente, tá? O policial não pode levar a testemunha forçada ali no momento só porque filmou a situação, tá? Isso aí se enquadraria no artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a: inciso 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. E 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Ou seja, o policial não pode filmar ali, expor de forma vexatória o preso e jogar nas redes sociais, por exemplo. Isso aí tem que ser usado só para fins processuais ali no processo. E também não pode forçar ele a produzir prova contra si mesmo. Então, por exemplo, desbloqueia o celular aqui, senão você vai apanhar, ou começa a bater nele para desbloquear o celular, para fornecer alguma prova, alguma coisa nesse sentido. Também não pode. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Ou seja, se a autoridade policial criar uma situação para tentar incriminar uma pessoa de forma falsa, pode também se enquadrar no crime ali disposto no artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade. São diversos os crimes ali na Lei de Abuso de Autoridade. Se você tiver mais interesse, a lei é curtinha, tem apenas 30, 40 artigos, dá uma lida que é de fácil compreensão. Então vamos continuar. Você não está conversando com nenhum vagabundo, PRF Nudo. O senhor não está conversando com nenhum vagabundo aqui não. Viu? Eu sou trabalhador, eu não devo nada à justiça, o senhor não está conversando com vagabundo. Eu pago os meus impostos para o senhor tratar assim vagabundo. Viu? Eu pago os meus impostos para o senhor tratar assim vagabundo. Para o senhor vir empurrar. Da moto, né? Que pena, né? Que pena que o governo quer se apropriar do bem dos outros, né? Mas pode se apropriar, porque se eu fazer alguma coisa é desacato, né? Porque eu não vou me dar o luxo de cometer desacato, que nem o senhor cometeu agressão. Ó. Aí, por favor, ó. Dá licença. Cara, eu vou você quer sair daqui preso? Por favor, me dê meu celular. Vou te dar. Me dê o meu celular. Deixa eu lhe falar, você tá no vídeo, Aí ele começa ali a discutir com o policial e o policial fala: mas você só não pagou o imposto da moto. Vamos ver se isso dá alguma coisa? Se ele estiver falando do licenciamento, que não está pago o licenciamento e não está com o documento novo ali, vai se encaixar aqui. Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 5. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima, tem penalidade de multa e apreensão do veículo. E a medida administrativa, remoção do veículo. Ou seja, se não estivesse com licenciamento em dia, o policial poderia de fato apreender a motocicleta ali do cidadão
até a regularização e tudo mais. E aparentemente no final ali o policial tenta impedir ele de filmar essa situação. Será que o policial pode impedir alguém que filme essa situação? Olha, se o policial de fato fez isso, ele pode se enquadrar aqui, no artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive ou de dever fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal. Ou seja, ele estava exigindo que o cidadão não filmasse a situação sem amparo legal algum. Se ele de fato fez isso, ele pode se enquadrar no artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade. E afinal, você pode ou não filmar um policial em ação? Mas antes de dar a resposta, é importante você saber que o policial ele tem a fé pública, tá? Então tudo que ele falar ali vai ser considerado verdadeiro. Mas não é uma fé pública absoluta, é relativa, ou seja, cabe contraprova. E que jeito que você vai fazer essa contraprova em relação a essa versão do policial? Justamente com a sua filmagem. Então é assim que você faz a sua contraprova. Então por isso que em muitos dos casos é importante sim você filmar a ocorrência policial para você ter uma contraprova e não ficar só a versão do policial ali dos fatos. Essa filmagem você tem que fazer do policial em ação, você não pode fazer da vida privada dele e também não pode ficar jogando essa imagem na internet, redes sociais e tudo mais. Você tem que usar essa prova somente para fins de prova em algum processo, tá certo? Senão você pode responder aí por outro crime. E sobre essa situação da contraprova, eu tenho mais um exemplo prático aqui, real, meu pai, que é advogado criminalista e atuou na área. O cliente dele foi pego numa blitz, ele se recusou a fazer o bafômetro e o policial estava atestando que ele estava embriagado, porque a lei diz que se você se recusar a fazer o bafômetro, o policial pode atestar ali conforme olho vermelho, cambaleante, cheiro e tudo mais, que dependendo do caso, mesmo o cidadão se negando a fazer o bafômetro, o policial pode atestar, conforme outras circunstâncias, que ele estava embriagado. A lei permite isso. Só que a lei também permite essa contraprova, né? E no caso, o cliente chamou meu pai fez essa filmagem, começou a filmar o cliente dele, que não estava com andar cambaleante, mandou ele fazer posição de 4, que ele não estava cambaleante, filmou os olhos dele, que não estava vermelho, ele estava lúcido, pleno, não estava embriagado, conforme o policial estava atestando ali no boletim de ocorrência, e usou essa filmagem para absolver o cliente do processo. Então, dependendo do caso, filme a situação para você fazer uma prova para você, eventualmente lá na frente, você pode precisar, tá? Só tome cuidado como você vai fazer essa filmagem. E por hoje é isso. Deixem aqui nos comentários algumas dicas de vídeos que vocês querem que eu analise, tá certo? Vou deixar aqui também do lado 2 vídeos sobre o tema para vocês também analisar, beleza? Se inscreve no canal e curte. Abraço!